Eu queria convidar os irmãos, nós já adoramos a Deus por meio dos louvores, não é isso? Já adoramos a Deus também com as ofertas, e agora nós vamos adorar a Deus ouvindo a palavra. Então vamos abrir a Bíblia em Salmos, vamos abrir o livro de Salmos. Salmo 91. Nós quase cantamos ele por completo aqui, mas nós vamos estudar ele aqui um pouquinho. Antes da gente ler, mantenha sua Bíblia aberta, eu queria conversar com vocês, porque eu cheguei nós chegamos à ideia de trazer um sermão com o tema O Deus que ainda faz milagres. Durante uma conversa com alguns amigos, eu comecei a contar diversos milagres que Deus fez na minha vida. E aí, um deles deu a sugestão, tu devia fazer um sermão sobre isso. Durante esse período que a gente... Já faz quase um ano que eu tive essa conversa, e aí veio a ideia de fazer sermão hoje. Eu não vou trazer todos os milagres que eu contei para eles, porque o tempo é curto, mas esse Deus que tem esse cuidado especial conosco, traz para nós uma ideia não de que a lei não serve para todos, a lei é para todos, mas de que Ele abençoa, e que aquele que guarda nele a sua vida, que faz a entrega, que se rende a Ele, tem leis especiais que dizem a sua palavra. E essas leis nos governam, tá bom? Então, nós chegamos à ideia desse sermão, do sermão de hoje por meio dessa conversa. E aí eu queria, antes da gente ler, queria pedir a ideia de a gente poder definir o que seria um milagre, tá? Então, eu fiz uma pesquisa rápida, né, sobre milagres. E o que eu encontrei, né? Então, a gente parte da ideia que há vários caminhos de pensamentos, tá bom? Então, o pensamento que eu encontrei sobre milagres é de pessoas que pensam e falam, né, e ensinam que os milagres eles são raros, são difíceis de acontecer. Como a gente vê na Bíblia, algumas situações de milagres bem pontuais, que tinham o objetivo de Deus ter cuidado com seu povo, mas que não ocorreram com muita frequência. Não é isso? Então, algumas pessoas defendem que os milagres são raros, acontecem raramente. Mas também tem aqueles que defendem que os milagres são comuns. Por exemplo, eu estou aqui falando com vocês, é um milagre, e eu acredito nisso, porque uma pessoa, assim como Paulo não gostava de crente, eu também não gostava, e hoje eu sou parte do rebanho de Deus, do rebanho de Jesus. Então, o milagre que Deus fez no meu coração, Ele continua fazendo assim e assim sucessivamente, em vários outros corações, e a transformação por meio da palavra. Em muitas pessoas ocorre essa mudança, a mudança do pensamento, a mudança da ideia. Isso, para mim, já é um milagre. Então, eu partilho da ideia de que Deus é um Deus de milagres, um Deus de promessas, o que nos guia no caminho da escuridão. Então, esse Deus que faz milagres assim, que são diversos, e eu vou compartilhar com vocês, e vocês depois vão poder dizer se é um milagre ou não, mas, para mim, como eu não sei se vocês são assim, mas eu acho que aqueles que têm o costume de orar, fazem isso. Eu, quando chego, por exemplo, estou num local, num evento, está muito povoado, eu encontro, sem uma vaga de estacionamento, eu peço a Deus, Deus, eu preciso de uma vaga. E eu encontro normalmente o melhor lugar para estacionar. É 100% das vezes? Não, mas na maioria das vezes acontece. Algumas vezes eu tenho que andar um pouquinho, mas a maioria das vezes a gente acha uma vaga e é boa.
Então, são pequenas coisas do cuidado de Deus, e agora eu queria ler o Salmo. Antes da gente ler, eu queria que nós orássemos de novo, tá bom? Vamos orar? Vamos curvar a fronte e falar com Deus. Querido e amado Pai, nós abrimos a Tua Palavra, pedimos que o Teu Santo Espírito nos ensine, Pai, a Tua vontade. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Salmo 91, nós vamos ler do versículo 1 em diante. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas, e sobre as suas asas você estará seguro. A sua verdade e proteção é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caíam 1.000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: o Senhor é meu refúgio, você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Até aqui está bom. Então, voltando eu trouxe aqui a definição de milagre, né? Um milagre é um evento perceptível, segundo os filósofos, é um evento perceptível aos sentidos, produzido com um propósito religioso pela atuação imediata de Deus. Embora os teólogos discordem sobre a sua natureza fundamental, a perspectiva racionalista representada por Voltaire nega a possibilidade de milagres, argumentando que eles constituem contradições lógicas. Segundo essa visão, um milagre é a violação de leis matemáticas divinas e imutáveis, o que seria uma contradição nos termos. Os proponentes dessa posição sustentam que seria impossível para um Deus infinitamente sábio estabelecer leis apenas para violá-las, assim como um artesão não desmonta sua máquina senão para melhorá-la. A teologia cristã, porém, oferece uma compreensão distinta. Milagre não é a suspensão ou violação de uma lei natural. A lei natural permanece em operação quando o milagre ocorre. No sentido estritamente bíblico, os milagres são acontecimentos do mundo externo, operados pelo poder de Deus, com o fim de servir de sinal ou testemunho. A possibilidade dos milagres baseia-se na onipotência de Deus, que governa todas as coisas. A vontade humana oferece uma analogia. Ela pode governar as leis, a natureza, como quando levanta uma pedra contra a gravidade. Então, o poder de Deus milagroso que Ele faz por nós, por exemplo, nós olhamos no Antigo Testamento, aqueles milagres de grandes proporções, como ocorreu no caso da abertura do mar. O povo de Deus estava sendo perseguido e eles não tinham saída. E Deus vai e abre o mar e as pessoas passam em terra seca. Esse é um exemplo de um milagre grandioso. A gente não vê isso com calma. O normal é que o rio passe e as pessoas não conseguem atravessar ele, a não ser que seja com um barco, alguma coisa. Deus vai lá, mandou Moisés, com o cajado dele, abrir o mar. E o mar se abriu e eles passaram em terra seca. Nós temos o caso também, por exemplo, de José. José foi vendido pelos irmãos como escravo, e ele passa alguns anos ainda na escravidão, até que ele se torna governador do Egito, porque Deus deu para ele visões de sonhos, e o faraó teve sonhos,
e ele vai e interpreta o sonho do faraó, e o faraó coloca ele como governador do Egito. E outras situações mais, como o caso de Elias. Elias ressuscita uma criança. Eliseu também faz a mesma coisa, ressuscita uma criança. Então, esses milagres que nós vemos no Antigo Testamento são milagres tanto de grandes proporções como de pequenas, como foi o caso do machado, quando Eliseu estava cortando a madeira e, por um acaso, esse machado caiu dentro da água, ele orou, fez o machado flutuar. Totalmente contrário à natureza, né? E aí nós olhamos agora para o Novo Testamento, quando nós vemos a ação de Jesus, principalmente de Jesus. Jesus encontra pessoas em situações bem difíceis, né? Eu estou tentando aqui estabelecer um padrão, que eu estudei sobre isso. Eu queria trazer para vocês aqui quesitos assim, que eram importantes para que a gente tivesse um milagre, né? Tipo assim, eu segui tal comportamento e eu tive um milagre. Mas não existe. Jesus, por exemplo, quando ele olha na situação por exemplo, do homem que estava há 38 anos paralítico. O homem não pediu, ele estava lá numa situação bem difícil, né? 38 anos tentando um milagre. Ele acreditava que quando as águas do tanque agitassem, ele entrasse na água, ele seria curado. Uma crença totalmente pagã, e mesmo assim ele estava crendo nisso. E Jesus se compadeceu dele, foi até ele e perguntou para ele se ele queria ser curado. Qual é o padrão? Não tem padrão. E ele ainda argumenta com Jesus: eu não tenho ninguém que me coloque lá no tanque, na hora que a água se agita. E aí ele passa o tempo ali, né? Jesus fala e diz: levanta, toma teu leito e anda. E de repente o homem levanta, pega o leito dele e já sai caminhando. É uma situação bem diferente, bem assim, que a gente pode dizer inusitada. Não teve nada, não teve pedido nem nada. Já o cego Bartimeu, ele sai gritando: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele grita lá, Jesus, um monte de gente pedindo para ele ficar quieto, e ele começa a gritar mais alto, e ele vai e tenta falar ainda mais alto, e é quando Jesus para, né, e pergunta dele o que ele quer. E ele fala que ele queria ver, e Jesus vai e cura o cego. E aí nós continuamos ainda olhando a questão, por exemplo, da multiplicação dos pães. Tinha 5 pães e 2 peixinhos, e uma multidão de 5.000 pessoas. Essa multidão estava esperando, ninguém sabia o que Jesus ia fazer. E, de repente, ele abençoa os pães e os peixes e manda dividir entre eles. E, ao final de todos se saciarem, eles ainda recolhem 12 cestos de alimentos, certo? Que Deus também não permite que haja estrago, né? Então, recolhe. Então, você vê assim um milagre, os milagres de Jesus, bem aleatório, sem ter nada, assim, um comportamento, tipo assim, não, Jesus vai alimentar todo mundo. Não tinha essa visão. Ao contrário, ficavam falando: como é que eu vou comprar pão para tanta gente? Pode trabalhar o ano inteiro, tu não vai conseguir comprar pão para tanta gente. E era essa a ideia. E Jesus vai lá e multiplica o pão. O caso como a gente vê da mulher com fluxo de sangue, a mulher só pensou na mente dela, só pensou, ela com ela mesma, né? Lá, ela disse: se eu somente tocar na orla, na roupa dele ali, se eu somente fizer isso, eu vou ser curada. Ela já tinha ido em muitos médicos, já tinha procurado ajuda de tudo quanto foi jeito, gastando tudo que ela tinha atrás da cura. Ela teve a cura dela imediata. Ela vai lá, depois do sofrimento, tanta luta, 12 anos com uma doença, ela toca a roupa de Jesus e ela é curada naquele momento. Vocês veem como não tem um padrão? Mas o que nós podemos tirar de lição
sobre milagres. Uma coisa que é bem comum e que nós podemos guardar conosco é daquela questão da gente entregar o que nós temos, tudo o que nós temos, para Jesus, de como se fosse uma rendição. Eu faço isso, eu faço esse exercício comigo. Tudo que eu tenho na vida, tudo que eu faço na vida, quando me aparece algum problema, eu falo com Deus: Senhor, esse problema é teu, eu já entreguei minha vida para Ti, e é o Senhor que vai resolver. Eu tenho esse costume de resolver meus problemas todos assim, eu não fico sofrendo. Lógico que nós passamos muitos problemas, e quando a gente passa por dificuldades e nós estamos vivendo ali a dificuldade, eu procuro sempre na minha mente lembrar que tem um Deus que está cuidando de mim, que está olhando pela minha vida, tá? E eu sempre busco Ele primeiro, eu sempre entrego para Ele o problema que eu estou passando e espero que Ele responda, e Ele responde sempre. A condição que nós temos de buscar esse Deus e da gente poder fazer isso, de poder testar, como a gente diz, de poder dizer: Senhor, o Senhor pode fazer tal coisa? Senhor, o Senhor faça isso? E Ele responde. Eu queria compartilhar com vocês um pequeno testemunho. Eu tinha comprado um carro, logo quando eu conheci minha esposa, né? A gente estava, então já tem alguns anos, né? Nós já temos 20 anos de casado, então deve ter uns 18 anos essa história. Eu tinha comprado um carro, o carro passou 2 anos e pouco usando ele, então não estava mais na garantia. Naquele tempo as garantias eram de 1 ano, né? Então a garantia do carro era 1 ano, então 2 anos e pouco eu usando o carro e de repente quebrou uma peça dele. Então o carro começou a fazer um barulho muito alto, era o catalisador que tinha se estragado, mas era um barulho assim ensurdecedor. Eu peguei, quando eu saí, liguei o carro em casa, aquele barulho, eu já vou direto para Liralto. Fazendo aqui, eu vou contar, porque o Bilagre tem que contar tudo o que aconteceu. Então, na empresa onde eu comprei o carro, era da Chevrolet, eu já vou para Liralto. Quando chega lá, o pessoal me falou o valor da peça. Na época era R$4.000, 4.000 e poucos reais, um catalisador novo. Eu ganhava menos 2.000 e pouco na época. Meu Deus do céu, não tem dinheiro para pagar isso. Ainda tinha mão de obra. Então, ficou tudo quase R$6.000. Então, era quase 3 meses de salário. Aí eu digo para vocês que, na primeira reação, foi falar com Deus. Eu peguei e disse: Senhor, eu entreguei minha vida para Ti. Eu estou com tal e tal problema. E aí, o que acontece depois de eu entregar o problema para Deus? O pessoal da Liralto me liga: Denis, nós vamos te dar de cortesia. Vocês já viram isso? Eu já procurei essa nota em casa, carimbada, de cortesia. Eu não pedi. Eles ligaram para mim e me disseram que é de cortesia. Vocês sabem por quê, irmãos, eu estou contando esse testemunho? Que muitos de nós temos os nossos bens, as nossas rendas. E eu nunca tinha entrado em igreja de crente na minha vida. E eu passei a devolver dízimo para uma igreja que eu nunca entrei dentro dela, mas tinha um programa na TV, e eu todo mês mandava 10% que eu ganhava para essa igreja. O pessoal acho que ficava feliz lá, que me mandava um monte de livro de volta, um monte de coisa, eu recebia um monte de mimos, né, desse pessoal lá. E aí, quando aconteceu o problema, as minhas finanças também estão guardadas com Deus. Eu já passei a ter esse comportamento de devolver, sem nunca ter entrado na igreja de crente na minha vida. E quando aconteceu o problema, quando a gente entrega para Deus a tua renda, os teus bens, é Ele que toma conta, é Ele que administra. Então, quando eu tive o problema, eu fui falar com Ele: o Senhor falou que ia abrir as portas do céu? Eu falei assim mesmo com Ele, e eu recebi um prêmio. Foram 3 meses de salário, né, de oferta, tipo assim, carimbado lá. E eu posso dizer para vocês, desse comportamento meu, que ao longo dos anos, Deus providencia a oferta que eu entrego para Ele.
Todos os meses, é Ele que providenciou. Nunca minha conta ficou no vermelho, desde quando eu entreguei minha vida para Jesus, nunca. E eu sou gastador, quem me conhece sabe. Eu sou gastador, não tenho controle, eu não sou assim controladinho com despesa. Eu gasto, eu tenho dinheiro, eu vou fazer isso, eu faço, eu quero viajar, eu viajo. E Deus tem sempre, quando a gente diz assim, esse mês não vai dar, aparece sempre alguma coisinha a mais que faz eu complementar a renda. Por quê? Eu já entreguei, eu não fico preocupado se eu vou pagar a conta tal dia, tal mês, eu não fico preocupado, eu já entreguei para Deus esse problema. Entendeu? E eu mostro que eu entreguei para Deus isso quando eu confio nele, mesmo quando eu não tenho. Uma outra situação. Agora, se você não acha, né, que isso é milagre, né, uma situação dessa, eu queria trazer a nota para vocês, eu ia botar no slide a nota, com a carimbo cortesia, está escrito cortesia. Mas eu queria compartilhar com vocês uma segunda situação, e a última que eu compartilho com vocês agora. Um certo dia, eu estava comemorando, eu sempre recebo amigos em casa, a gente sempre faz churrasco, né? Eu gosto de churrasco, e a gente sempre, hoje eu recebo outros amigos aqui, que estão aqui, sempre a gente faz um churrasquinho. E nesse dia nós estávamos fazendo um churrasco com os amigos. Era comemorando o aniversário de uma amiga. E ela tem dois meninos. Um desses meninos tinha 1 ano e pouco de idade, 1 ano e meio. Esse menino, enquanto nós estávamos ali comendo e conversando, essa criança entrou na piscina sem ninguém ver. Ela colocou a barriguinha na beira da piscina e deixou o corpinho cair. E ela entrou. Quando nós demos a falta, a mãe olha para a piscina, está a criança com os bracinhos abertos, dentro da piscina, assim, flutuando, né, com o rosto enfiado dentro da água, sem se mexer, estava parada. Tinha 2 médicos lá em casa. Aquele momento foi um momento de desespero. Todo mundo saiu correndo, e se pularam na piscina, e quando eles, ali naquela agonia, eu acho que passou ali uns 3 minutos, 4 minutos, tentando ressuscitar. Aí abriram o portão, aí saíram na direção do hospital. Eu moro no centro, e eles foram para o HGR, né? Então, saíram numa velocidade, assim, naquela aflição e naquela situação difícil, e eles foram no caminho para o hospital. Antes de dizer o resultado, eu queria dizer para vocês a percepção que nós tivemos na hora. A criança, lá, quando nós vimos, ela estava com a cor pálida, né? Aquela cor pálida. E, no desespero, a mãe gritava, eu vi, meu filho estava morto. Ela gritava aquilo ali, meu filho estava morto, eu vi. A avó lá estava desesperada, lá gritava, meu neto, e aquela situação. Depois que eles saíram, eu peguei os meus meninos, nós tínhamos, na época, 3 meninos, fomos para o quarto, a minha esposa ficou consolando a mãe, né, e a gente foi para o quarto, e a gente foi entregar o problema para quem? Para Deus. Esse menino foi chorar na frente do hospital, sem nenhuma sequela. Eu aprendi nos livros de ciência que 6 minutos sem respirar significa morte. Eu digo para vocês que o tempo, que não se sabe quanto tempo ele estava lá. Nós vimos, já estava parado. Não se sabe quanto tempo ele ficou naquela situação. E o tempo de ressurreição, a entrar dentro do carro, dirigir, ele chorar na frente do hospital. E essa criança hoje ela já está aí com seus 15, 16 anos, um adolescente normal, perfeito, sem nenhuma sequela. O poder de Deus, aquela pessoa que nós temos que confiar e que Ele espera de nós, é como está escrito aqui no Salmo, né, como nós lemos, que aquele, né, que habita nos esconderijos do Altíssimo, ele diz, né, ele fala ao Senhor. Aí ele diz assim, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. A gente faz a entrega, a gente se rende
aquele que cuida de nós. E eu digo essas coisas assim para vocês, não é porque eu tenho alguma coisa especial. Eu não tenho nada de especial. O que eu aprendi na minha vida é que sempre quando eu tenho um problema, eu vou buscar a Deus, que Ele vai resolver. Nós, às vezes, muitos de nós fazemos isso, nós entregamos para Deus parcialmente as nossas coisas, as nossas vidas, e a gente quer administrar as outras. E a gente espera a bênção total. E não é assim que funciona. Nós temos que entregar para Deus tudo que nós temos, tudo que nós somos. Deixa que Ele cuidar, porque o maior milagre Ele vai fazer no dia que Ele aparecer nos céus, com seus anjos e toda a glória. Não sei se vocês viram a manifestação de um anjo, que está escrito lá em Mateus, quando um anjo desce na terra, que ele tira, remove a pedra, que é onde Jesus está sepultado, causa terremoto, e os homens que o veem ficam como se estivessem mortos. Um anjo. E dessa vez ele vai vir no céu com todos os seus anjos, com poder e grande glória. Esse é o maior milagre que ele vai fazer, que está programado para fazer, está muito perto de acontecer. Quando nós olhamos os milagres e as ações de Deus na nossa vida, eu falei para vocês de duas coisas importantes, mas eu tenho para você mais de 10 milagres, assim que é milagre que a pessoa ficar, que um dia eu posso contar, depois que a gente for comer uma carne, um churrasco, eu conto para vocês outros milagres. Eu queria que vocês ficassem na mente de vocês uma coisa. Como eu disse, não tem um padrão. Então, quando nós estivermos lá no céu, a gente vai ter, segundo está escrito na Bíblia, nós vamos ter acesso aos livros de Deus, né? Nós vamos... A Ellen White, que é aquela escritora norte-americana, né, que é Ellen White, ela escreveu, eu acho que é no Desejar de Todas as Nações, ela fala que nós vamos poder acessar os livros, vamos ver as ações de Deus na nossa vida, e nós vamos concordar que todas as ações que Deus tomou na nossa vida era a que Ele devia ter tomado, naquele momento, para aquele problema que a gente estava passando. Por que eu não vou ter confiança num Deus desse? Por que eu não vou entregar tudo para Ele? Se a gente, às vezes, esquece da maior arma que a gente tem, do maior poder que nós temos ao nosso favor. Às vezes, a gente esquece e se desespera quando passamos problemas, quando passamos dificuldades. E doenças. E tanta coisa que nossos filhos, às vezes, sofrendo. Às vezes tem pessoas, não sei se vocês já ouviram, mas eu e a minha esposa, nós temos 5 filhos, né? Ela já tinha 2 filhos, quando eu encontrei com ela, eu tinha uma filha. Nós nos casamos, nós não éramos adventistas, né? Nós encontramos Jesus depois. Nós unimos as nossas famílias, e depois ainda temos mais 2 crianças, depois de ter somado os 3, então nós temos 5 no total. Essa ideia de entrega, eu entrego para Deus, por exemplo, problemas de casamento. Quase nós, digamos assim, problemas que acabam, às vezes, fazendo a gente desistir do nosso casamento. Mas não, entrega para Jesus. E Deus vai lá e faz, modifica, e Ele transforma a situação e Deus restaura o casamento. Agora, tudo que a gente pede para Deus, Ele atende na hora? Nós sabemos que não. Isso é conforme a vontade dEle. Todas as orações que eu fiz foram atendidas? Não. Não agora. Mas eu tenho certeza que está atendido no tempo certo dEle. Às vezes a gente perde amigos, a gente perde pessoas próximas, pessoas queridas, mas imagine o que são aqui, quando uma pessoa vive muito aqui nessa terra, 80, 90 anos, comparado ao que nós temos na nossa frente, que é a eternidade. Não vai significar nada, ou muito pouco. Vai ser só uma lembrancinha, uma coisinha pequena na nossa história. Quando nós olhamos e vemos o Deus que se importa, esse Deus aqui que diz
que Ele vai nos proteger, como aquele que conta a historinha da ave, né, da galinha que protege os pintinhos. Não sei se vocês já viram a situação e tentaram pegar um pintinho de uma galinha quando ela está nessa situação. Ela não deixa. E ela faz toda a confusão no mundo. Você não consegue pegar. Ela fica com tudo ali debaixo das asas dela. É isso que Deus promete para nós. Não é um Deus distante. Ele não está longe. Ele não está lá no céu, né, e largou a gente aqui para a gente viver e vai aleatoriamente, um tem isso, outro não tem, e aí a gente vai cambaleando aqui, e um dia a gente chega, não, Ele cuida de cada um de nós, e eu tenho certeza que Ele faz isso com você. Se você for parar para pensar na sua vida, a quantidade de coisas que Deus já fez, e às vezes você até não tem conhecimento, mas se você refletir e pensar, o que Deus tem feito na minha vida? Eu tenho certeza que você vai encontrar muitos testemunhos como esse que eu falei para vocês esta noite. Uma coisa que eu não quero que você saia daqui sem isso. Eu faço ano bíblico e durante o meu ano bíblico eu encontro uma história debaixo da outra, né? Tá uma história de um rei que ele tem um problema, ele vai e reúne joias e manda para o rei da Síria para pedir socorro. E aí Deus fala para ele: por que não foi me procurar? Aí logo em seguida tem a outra história, eu não me lembro do nome dos reis agora. Tem logo em seguida a história do outro rei, que eu acho que foi Senaqueribe, que reúne um grande exército em volta de Israel, e ele vai e coloca ele vai e fala com Deus, ele vai lá e entrega para Deus o problema que ele não tinha como lutar, que eram muitos soldados, tinha muitos lá em volta. E Deus, a primeira pessoa que ele vai buscar para resolver o problema é Deus. E Deus vai lá e dizima todo o exército. Não ficou um para contar a história. Esse Deus que se preocupa conosco, não se preocupa conosco enquanto povo, Ele se preocupa conosco enquanto indivíduo. Talvez, por algum momento, Ele diga: eu vou esperar um pouco, mas quando nós olharmos lá na frente, Ele diz que Ele vai fazer tudo novo. Ele diz que vai fazer tudo novo. Entregue a sua vida para Deus, se renda a Ele. Se renda, entrega os seus problemas. Um dia que você tiver, se hoje você não tem problemas que precise de um milagre, na hora que você tiver, lembre-se que primeiro dele. Lembre-se dele. Queria que você lembrasse disso. Sempre que eu tenho um problema, sempre que eu tenho uma dificuldade, que já não posso mais fazer nada, acabou aqui, daqui eu não tenho mais como melhorar nada, e você, a partir daí, você precisa de Deus, né? Nesse momento, busque Ele e entregue a Ele que você precisa. Queria convidar a irmã que vai fazer um louvor aqui para a gente, depois nós vamos orar, para nós irmos para a nossa casa. Chorou e ninguém mais viu.
seus olhos lança por toda a terra. Ele não dormita, por todos vela. Saiba que Ele é Deus, e Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, junta os pedaços quebrados, faz até o morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta. Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Se a esperança já acabou, só restaram cinzas, nada mais ficou. Se o desespero lhe roubou a paz, quando é impossível recomeçar, saiba, Deus tudo vê. Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, junta os pedaços quebrados, faz até o morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta. Deus faz tudo novo, de novo, pra você. E Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, junta os pedaços quebrados, faz até o morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta. Deus faz tudo novo, de novo, pra você. E Deus faz tudo novo, de novo, pra você. O Salmo 51, no verso 10, diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Esse cria aqui é o que Deus faz do nada, é o bará, né? Ele cria, tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Esse é o maior milagre de todos, é o milagre da transformação. Quantas vidas transformadas pelo poder de Deus. Com esse sentimento, queria convidar vocês a orar comigo. Vamos orar? Oremos. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Pai, porque aprendemos nas Tuas palavras que o Senhor cuida de cada um, Pai. Cada um daquelas pessoas que dizem, Pai, que confiam em Ti, que entregarão sua vida para Ti, que estão dentro, Pai, do Teu cuidado, do Teu zelo, que estão debaixo das Tuas asas. E, Pai, nesta noite, Pai, está aqui eu e os meus irmãos, pedindo a Tua proteção e o Teu cuidado, e que o Senhor faça o milagre que for preciso, Pai, para que nós estejamos contigo naquele dia, quando o Senhor voltar nas nuvens no céu. Que nós temos esse grande desejo de um dia estar contigo e morar contigo. Abençoa cada pessoa aqui, Pai, leve para casa em segurança. Que
Que o Senhor abençoe seus lares e faça o milagre que tiver que fazer. Esses são nossos pedidos em nome do Senhor Jesus. Amém.